Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, agora a gente vai trabalhar um pouco sobre prevenção, saúde e bem-estar. E para isso a gente vai começar falando um pouco sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Como o próprio nome já diz, elas são infecções que são transmitidas a partir da relação sexual entre homens e mulheres de qualquer idade, pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida, sem estar usando uma proteção, que no caso a camisinha. Essas infecções são causadas por vírus e bactérias que estão presentes ali no sangue, na mucosa dos genitais, e acontece a troca delas durante a relação sexual, acontecendo assim a transmissão dessas infecções. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre as principais ISTs que estão presentes no nosso dia a dia. Vamos começar falando sobre a clamídia. Ela é uma infecção que ela é contraída através de bactéria e que acontece com a relação sexual ou também com o compartilhamento de brinquedos sexuais. Além disso, os principais sintomas da clamídia são um escorrimento bem amarelo e grosso e vermelhidão nos órgãos genitais, e ela pode também causar desconforto, dor, incômodo durante as relações sexuais. O tratamento dela é feito através de antibiótico. Para isso, é necessário ir ao médico para poder ver se você está com a doença, quando você perceber esses sintomas. Outra doença que também ocorre com frequência é a gonorreia. Ela é uma doença também que é transmitida através de bactéria, através das relações sexuais, ou através de brinquedos sexuais. E ela tem como sintomas um corrimento bem igual, parecido com o da clamídia, só que ele parece mais um pus, ele é mais esbranquiçado. E também ele traz muito desconforto, dor. E em mulheres ele pode acontecer de ocorrer até hemorragias fora da menstruação. Outra doença também é o HPV. Essa doença, ela pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, mas tem que se atentar principalmente nela porque ela é uma doença que não tem cura. Ela tem apenas um tratamento. Elas são verrugas, a pele fica mais espessa, ela vai causar mais coceira, desconforto, ela não vai doer, mas ela é extremamente contagiosa e ela ocorre da mesma forma de transmissão que as outras. Além disso, hoje em dia há uma vacina para o HPV, que ela é indicada para as meninas tomarem e também os meninos quando são ainda crianças, entre 9 e 13 anos de idade. É extremamente importante tomar essa vacina hoje em dia antes de iniciar a vida sexual para poder já evitar a ocorrência dessa doença, principalmente pelo fato dela não ter cura. Outra IST é herpes genital. Ela é uma doença que ela também não tem cura, ela só tem o tratamento através de pomadas e ela tem os sintomas, ela forma várias bolinhas com um líquido dentro, que é onde está contido o vírus, e eles ficam amarelados com uma vermelhidão em volta, e essa doença, ela causa muita coceira e desconforto. Dependendo da gravidade do caso, ela pode até causar corrimento na região da genitália que ela está presente. Além disso, ela também pode ocorrer entre as coxas e no ânus. Já a tricomoníase, ela é uma infecção que é causada por parasita. E ela pode ser transmitida também através de toalhas, através de banho em jacuzzis, além das relações sexuais de compartilhamento de brinquedos sexuais. Ela é uma doença que ela vai causar muito inchaço na genitália, ela vai causar um corrimento esverdeado, grosso, e vai causar muita coceira, muito desconforto. O tratamento dela é feito através de antibióticos. Já a sífilis, ela é uma doença um pouco diferente, pois ela vai apresentar sintomas nas mãos e nos pés. Ela vai apresentar vermelhidão, vai apresentar umas bolinhas, parecendo uma coceirinha, e ela vai ser bem... Vai dar muita coceira, vai dar ardência, e ela é transmitida principalmente através de compartilhamento de seringa com o uso de drogas, que é um assunto que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E o tratamento da sífilis, se feito certinho, desde quando descobre, ele tem chances de ser curado. Há também a doença AIDS, que ela é uma doença que vai atacar o sistema imunológico, fazendo com que ele fique mais fraco, fique mais suscetível a ter doenças mais graves. E, por exemplo, vai pegar uma pessoa que tem a AIDS, ela vai pegar uma gripe para ela não vai ser como uma gripe uma pessoa que não tem. Vai ser uma gripe muito mais forte, vai poder causar muito mais problemas.
Além disso, vale a pena entender que a AIDS e o HIV, eles estão ligados, mas não necessariamente sempre. A pessoa que tem a AIDS, ela não necessariamente pode ter o vírus HIV. Existem muitas pessoas que têm a AIDS, mas não têm o vírus HIV. Mas isso não significa que não possa ser transmitido. Às vezes o vírus ele não apresenta sintomas naquela pessoa, mas se transmitir para outra pessoa pode ser que ele apresente. Além disso, a AIDS, como sabemos, ela é uma doença que não há cura, ela é apenas tratamento. Outra questão muito importante sobre a AIDS é que ela é uma doença que ela pode demorar de 8 a 10 anos para apresentar seus primeiros sintomas, que são vermelhidão na mão, muita diarreia, dor de cabeça. Os sintomas dela, geralmente, eles vão ser confundidos com o resfriado comum. Por isso, é muito importante manter os exames de preventivo em dia. Todo ano, de 6 em 6 meses, meninas e meninos fazerem seus exames preventivos nos postos de saúde. Além de ser transmitido através de relações sexuais, as ISTs, elas também podem ser transmitidas através de uso compartilhado de seringas com uso de drogas. E no caso da AIDS, ela pode ser transmitida também, por exemplo, uma mãe grávida que possui o vírus da AIDS, ela pode ser transmitida para o bebê se não for feito o tratamento correto. O melhor método de evitar a contrair ISTs são usando preservativos, o que é as camisinhas. Elas são distribuídas nos postos de saúde da cidade inteira e também podem ser compradas. Além disso, quando você se encontra com DST, é muito importante fazer o tratamento precoce, pois caso você não faça tratamento, ele pode acarretar em coisas mais graves, como um câncer, como doenças crônicas e entre outros. O uso de drogas, ele traz sensações de bem-estar, de felicidade, de coragem. Mas quando é utilizado drogas em longo prazo, com muita frequência, ela pode acarretar outras coisas que não são boas. Ela pode acarretar problemas no fígado, problemas no coração e até problemas cerebrais. Muitas drogas, elas causam habituação. Então, conforme você vai usando, você vai precisando demais para conseguir sentir aquela sensação. E isso pode causar a pior consequência que a droga pode trazer, que é a overdose. As drogas, elas são divididas em dois tipos, as drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas drogas que são possíveis à venda dela, como por exemplo, bebida e cigarro. As drogas ilícitas são aquelas drogas que é proibida a venda delas, como maconha, cocaína e crack. Além disso, há os tipos de drogas que são naturais, como a maconha, que ela provém de uma planta. Tem as drogas que são sintéticas, que elas são produzidas em laboratório, como a metanfetamina e o LSD. E as drogas que são semi-artificiais, que ela é uma mistura da natural feita no laboratório, como por exemplo a cocaína e o crack. Ao saber disso, a gente pode discutir um pouco sobre as consequências do uso da droga. A droga, ela não vai trazer uma consequência apenas para o indivíduo que consome ela, mas muitas vezes ela traz consequências para a sociedade em que o indivíduo está vivendo. Por exemplo, um usuário de droga já está numa situação de vício, como ele está naquela situação de vício, ele vai precisar daquela droga mais do que tudo. Então ele vai fazer de tudo, ele pode machucar pessoas, ele pode vender coisas, ele vai agir de todas as maneiras possíveis para conseguir aquela droga, porque é o vício dele, ele está em abstinência. Então isso acaba afetando outras pessoas além dele mesmo. E além disso, a droga, um exemplo, a maconha, a cocaína, elas são drogas que elas destroem os neurônios. Então com o tempo, com o uso em excesso dela, ela traz efeitos de destruição dos neurônios. E aí acaba trazendo o quê? A pessoa pode ter esquizofrenia, a pessoa pode ficar depressiva, a pessoa pode ficar com o intelecto dela mais lento, e entre outras consequências. Por exemplo, agora vamos falar um pouco da bebida. A bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela aparentemente é inofensiva, por ela ser lícita, sair para beber com os amigos, em família, para comemorar. Mas se você forem levar ao pé da letra, ela não é algo saudável. Ela não é algo que vai trazer algum benefício para o nosso organismo, pois ela traz também outras consequências. E há cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que consomem
o álcool. E o maior problema do álcool é o excesso dele, porque ele pode trazer problemas no fígado, ele também pode trazer outros diversos problemas, a embriaguez relacionada a acidentes de carro, acidentes domésticos, ela traz diversas consequências para a vida do ser humano também. Além também de ser um tipo de droga que vicia. O nome droga significa que é uma coisa que ela vai te viciar se ela for consumida em excesso. E o mesmo acontece com o álcool. O álcool em excesso, ele vai te trazer vício, ele vai te trazer dependência e que vai te tornar um alcoólatra. E traz toda aquela questão de... depende da pessoa, depende da situação, do ambiente em que vive, pode causar agressões, pode causar várias outras consequências o uso do álcool. E por fim, também temos a droga do tabaco, do cigarro, que ela também é consumida há milhares de anos, só que da mesma forma que as outras drogas, o uso contínuo, o uso em excesso, ele vai trazer diversos malefícios para o nosso organismo. O cigarro, ele é rico numa substância chamada nicotina. E essa substância, ela vai trazer diversas consequências para o nosso organismo. Ela vai trazer, principalmente a fumaça do cigarro, do narguile, desses tipos de drogas, eles vão trazer fumaça, vão trazer alimentos tóxicos para dentro dos nossos tecidos internos, como, por exemplo, o pulmão. E o uso em excesso a longo prazo, ele vai trazer o câncer de pulmão, que é uma doença extremamente perigosa, é uma doença muito rápida e que você corre um risco muito grande de vida. Além disso, a nicotina ela também vai causar uma dependência na pessoa. A pessoa vai se tornar dependente daquela droga, ela não vai conseguir parar. E além de trazer outros malefícios para o organismo, como alta pressão arterial, alto batimento cardíaco, e isso pode gerar em outras consequências, como um ataque do coração. E também, as pessoas que fumam, elas não prejudicam apenas a si mesmas, mas elas também prejudicam aquelas pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, tem estudos que falam que pais fumantes, os filhos que inalam aquela fumaça, que convivem com aquela fumaça do cigarro, eles têm chance de 3 vezes mais de possuírem doenças respiratórias do que outras crianças que não, como rinite, como bronquite, sinusite, asma. Então, o fumante, a fumaça, não vai prejudicar só ele, vai prejudicar quem está à sua volta, que não tem nada a ver com essa escolha. Por isso que é importante você não pensar apenas em si, mas também pensar na sociedade à sua volta quando você for fazer o uso das drogas. Por isso, é importante evitar o máximo possível das drogas, mesmo lícitas, e evitar 100% drogas ilícitas, principalmente por causa do seu organismo, por pensar em si e também por pensar no próximo.